O Diário do ABC entrevista neste momento Akira Auriani e Vilma Marcelino, eleitos prefeito e vice na cidade de Rio Grande da Serra, no último domingo, com 68,58% dos votos válidos no município. Quero já me dirigir aqui a Auriani e a Vilma, primeiro parabenizá-los pela a vitória nas urnas, e queria entender um pouquinho como foi construída essa vitória, tirando do poder a prefeita que tentava a reeleição. Como que surgiu isso? Quais são os passos até a consagração nas urnas? Legal, Wilson, obrigado a oportunidade, a você, a toda a equipe do Diário do Grande ABC. A ideia é de poder dialogar sempre, até para trazer boas notícias, se Deus quiser, a partir de janeiro, não só de Rio Grande da Serra, mas falar sobre a região também. Bom, a nossa construção até essa vitória, ela se inicia quando eu saio candidato a vereador, em 2016. Eu fui o quinto mais votado da cidade. Fiz um mandato participativo com a população, muito atuante no município. Disputei a eleição de 2020, naquele momento nós perdemos por uma diferença um pouco mais de 400 votos, né, ficando já na frente da máquina, né, da atual gestão, que era a indicação do Gabriel Maranhão a Marilza. E mesmo encerrando a etapa de 2020, a gente dá continuidade, né, a essa construção de 2024. Em nenhum momento nós paramos o nosso trabalho, a nossa presença na cidade. O que nós fizemos foi planejar esses 4 anos bem organizado. Eu sabia das dificuldades que a cidade estava passando, então o nosso foco foi, primeiro, voltar a dialogar com a região. Quando eu encerro a eleição de 2020, que eu deixo o mandato de vereador, eu me aproximei muito do Alex Menche e do Paulo Serra, né, que hoje é a nossa liderança maior aqui no ABC, e volto, diante das propostas que eu tive para atuar com alguns políticos, eu sempre disse que eu voltaria a trabalhar na região se fosse dentro do consórcio das prefeituras, que é um local que eu já passei, e que sabia que ali dentro eu ia poder sentir de fato como é que estava o ABC. Aí nessa situação eu fui para o consórcio, fiquei lá poucos meses até o Claudinho da Geladeira começar a implicar a minha presença lá, e até com razão, né, já que Rio Grande fazia parte, né, faz parte. Aí nesse momento eu vou para a agência de desenvolvimento, onde a gente começa uma reconstrução da agência, lá um trabalho lá dentro, né. Passando esse processo de um pouco mais de um ano, a gente volta para a cidade para focar nas eleições de deputado, tanto estadual quanto federal. A Ana Carolina foi a terceira mais votada na cidade, o Alex Manente o primeiro mais votado como federal. Então nós fizemos a nossa lição de casa bem feita naquele momento. Após a eleição de deputado, a gente começa a construção desse time que disputou as eleições de 2024. Né, que foi fundamental para essa conquista. Não foi só uma eleição onde eu estive à frente, a Vilma e a nossa equipe diretamente, mas todo um time de candidatos a vereadores que se prepararam para estar com a gente lá. Nós fizemos uma capacitação deles durante 4 meses. Eu acredito que foi a única na região que de fato sentou, explicou para esses candidatos a responsabilidade que tinha por trás da função. Não foi uma questão da gente sentar e discutir estratégia para ter votos, não, a gente discutiu sobre a responsabilidade, o papel do vereador, como desenvolver um bom trabalho, a importância também da mudança pessoal de cada um, sabe, no sentido de compreender esse papel diante da cidade. Depois dos 4 meses, nós iniciamos um plano de governo que foi durante também 4 meses com a cidade, passando por todos os bairros, conversando com mais de 2.000 pessoas, não só presencial, mas também via Facebook, Instagram, WhatsApp, né? E todos os nossos vereadores, nossos candidatos, né, pré-candidatos na época, participaram desse processo. Então foram 8 meses que nós passamos conversando, construindo, dialogando com a população. Então nós levamos o melhor time para a rua. De 160 candidatos, se não me engano, aproximado, 90 estavam com a gente. Mas eram 90 candidatos preparados para disputar a eleição. Não eram só candidatos que estavam ali, como a gente conhece, fazendo festa, não porque eu conheço todo mundo, não. Eles foram para a rua, sabe, com propostas sérias, até que das 13 cadeiras, 8 nós fizemos com os nossos candidatos. Então foi todo feito uma construção até a vinda da Vilma, né, para poder agregar aí nesse processo, representar as mulheres. Akira, como que surgiu essa história, ou melhor, a relação com a sua vice, a Vilma? Como que chegou essa conexão para essa vitória nas urnas? A gente sempre era nosso desejo ter uma mulher como vice, como foi em 2020 também, quando nós
né? Nos encontramos, assim que a gente coloca, né? O primeiro convite para a Vilma foi para que ela fosse candidata a vereadora na cidade, para que ela fizesse uma construção na política, porque a Vilma nunca disputou, nunca fez parte do processo eleitoral. Mas no primeiro café que nós tivemos, o nosso sonho por uma cidade melhor já foi de encontro, os nossos valores, os princípios. Eu falo que nessa primeira conversa, onde a gente até teve, eu falei, Vilma, a gente pode fazer uma construção para você ser vice. Ainda ela brincou assim, mas ela, como vai ser isso? Eu falei, trabalho. Tem que trabalhar, tá do lado lá, ganhar o espaço. Ela veio para o grupo, um grupo que a gente, né, já tem comigo há tantos anos. Viu? Eu brinco que ela sentou na janela, ela deu uma pesada lá e entrou. Mas entrou querendo trabalhar, que foi, assim, foi fundamental para a gente consolidar, sabe, essa parceria, porque em nenhum momento a Vilma ficou ali acomodada com a situação só de ser vice por ser imagem. Não, ela entrou, ela mesma sempre disse, olha, eu não vim para ser vaso, tá? Que é como a gente às vezes acaba ouvindo na região, né? Aquele vice figurativo. Não, ela entrou, participou do processo comigo, participou da construção, da capacitação com os vereadores. Ela ficou à frente da coordenação do plano de governo também. Então, em todo momento, a Vilma participou do processo da campanha e da pré-campanha, né? Além de ter raízes na cidade, era a única vice disputando dentro da cidade, que é de fato da cidade, que é do município, que trabalhava lá, tinha raízes, tem uma história assim de uma família que sempre lutou por uma cidade melhor. Então, tudo foi de encontro com o que eu posso dizer que a gente sonhava para ter dentro do time. Então, deu certo essa caminhada, até que em momentos difíceis que eu passei nessa eleição, eu perdi meu avô, perdi meu sogro num acidente, e a Vilma conduziu todo o trabalho, assim, em todo momento. Acredito que vocês recebiam informações. Às vezes eu não estava, era a Vilma que estava conduzindo o trabalho na rua, nas reuniões, porque o plano de governo, a construção não foi superficial. Em nenhum momento a gente sentou para montar um plano Ctrl-C, Ctrl-V e apresentar para a cidade. A gente sentou, a gente discutiu, pensou nas ideias, pensou em como executar elas. Então, a Vilma, nas reuniões, ela tinha tudo com ela para poder responder e tirar as dúvidas da cidade. Antes de avançar aqui para os próximos passos, tanto do senhor quanto da senhora, eu queria que a vice-prefeita eleita comentasse aqui como que foi entrar na disputa, primeira vez na política, debutando, qual foi o sentimento, quais foram as principais dificuldades, enfim. Então, como a gente tinha conversado um pouquinho anteriormente, não estava no meu radar essa questão de entrar para a vida pública dentro da política como uma disputa mesmo, mas eu falo que a vida vai convocando a gente, né? Estava bem sossegadinha no meu canto e tudo mais, né? Já com um trabalho consolidado dentro da APAI da cidade de Rio Grande da Serra, também um trabalho efetivo com a comunidade, assim, que eu sempre trabalhei na parte de inclusão, com dependentes químicos, com mulheres, com crianças, com jovens, né? Então, sempre estive envolvida, né, dentro da comunidade, a minha família também, enfim. Mas aí recebi o convite, né, para ser secretária de assistência social, e aí aquilo já começou, falando, vamos mudar um pouquinho os ares, e participei, né, do serviço público, e gostei do trabalho, e entendi que, sempre trabalhando no social, chega um momento que a gente tem um limite, e que para ultrapassar aquele limite é preciso que se transforme em políticas públicas, e isso é estando lá no governo para poder realizar essas questões. Também a gente olha ao redor e já começa a perceber que já não tem pessoas que representam, né? Principalmente a política de Rio Grande, que estava assim, muito saturada, escateada mesmo. E, enfim, aquilo já começou a brotar dentro de mim, e quando eu me encontrei com a Kira, né, como ele disse, nós tivemos um encontro de verdade, de vontade, de princípios, sabe, de um desejo de fazer as coisas acontecerem. Né? Me aproximei do grupo, cheguei no grupo, fui muito bem recebida, tive espaço, né? Hoje, falando em questão de mulher, a gente sabe que tem muita questão do machismo, né? Eu sou uma mulher preta, então tem a questão do preconceito, mas dentro do grupo eu sempre fui muito bem acolhida, sempre fui respeitada e sempre tive espaço. Muitas pessoas chegaram a perguntar para mim, como que é essa questão de você estar lá, porque na outra eleição também era uma mulher preta que estava junto com... Como que é? A Kira só quer ter uma imagem do lado ou realmente ele te dá espaço? Eu falei, não, se não fosse para dar, eu também não estaria lá. Porque eu tenho um perfil que eu sempre gosto de estar envolvida, eu gosto de pegar, pôr a mão na massa, de fazer as coisas acontecerem, e lá eu tive esse espaço, né?
contribuir em todos os processos, fui muito bem acolhida, trabalhei também na questão das mulheres, né, do grupo de mulheres. A gente tem um grupo de mulheres bom lá né, dentro do time, é um grupo ótimo. Dentro do time, infelizmente não conseguimos eleger uma mulher, mas amanhã nós já vamos ter uma reunião para a gente poder já organizar o nosso trabalho para desenvolver políticas públicas para as mulheres, enfim. Então, para mim foi uma experiência muito gratificante. Na coordenação do plano de governo aprendi muito, estive muito próximo da comunidade, a gente sentiu mesmo ali na pele a necessidade das pessoas. Eu já tinha uma noção, né, da necessidade do município, mas nesse trabalho deu para perceber muito mais as dores das pessoas, sabe? E aquilo tocar dentro do nosso coração. E a gente saber que tem que ter mesmo ali um compromisso de realizar algo a favor dessas pessoas. Okay. Bom, eu entro aqui na questão da transição, mas tanto a Kira quanto a Vilma falaram aqui da questão do vice não ser figurativo e participativo. A Kira, agora o senhor como prefeito eleito já começou a pensar na formação do primeiro escalão? A Vilma terá um papel diferenciado na sua gestão, terá uma secretaria? Isso já foi conversado? O que o senhor tem bolado ao lado da sua vice? A gente vai aguardar agora o período de transição, né, para poder entender como é que está a prefeitura. Durante esse processo a gente vai começar agora a organizar o nosso time de secretariado. Até conversando com a Vilma, né, durante a nossa caminhada, eu coloquei uma situação para ela, porque existe esse questionamento na cidade. A vice assume secretaria? Na minha conversa com a Vilma, a gente deixou claro que a Vilma vai ter um papel diferenciado como vice na cidade, sabe? Para ela ter lá a representatividade da mulher de fato, acompanhar as secretarias comigo, os projetos. Até esse gesto de pedir para que ela esteja aqui comigo já é um deles já. Uma interlocutora. Exatamente, até porque a região possa entender que lá são duas pessoas trabalhando pela cidade junto de todo um time. Então eu faço questão que a Vilma seja presente comigo, que ela possa aparecer sem qualquer preocupação e vaidade, porque a gente compreende, a gente sabe que isso existe. Então a gente tem muita transparência na nossa caminhada. Então a Vilma vai ter um papel muito importante no processo de gestão dentro da prefeitura comigo. Sabe, a gente vai ter que se dividir. O Rio Grande não vai ser uma cidade fácil para administrar. A gente vai ter que sair para buscar recursos. Enquanto um está fora, um cuida da casa e vice-versa. Então é por isso a importância de ter uma pessoa que possa contribuir. Não, como eu falei, de maneira figurativa, mas que de fato possa fazer parte do processo. Essa que é a nossa proposta, né, Vilma? Eu posso completar aqui, claro, né? Por favor, né? Porque é uma das coisas que eu sempre digo que me atraiu para dizer o sim para o Akira, para esse convite, é que ele falou para mim assim: Vilma, eu não quero fazer uma gestão de estruturas, mas que ela seja também uma gestão para cuidar de verdade das pessoas. Eu quero que você me ajude com todo, né, o conhecimento que você tem, o trabalho que você já tem, porque eu quero de verdade cuidar das pessoas. As pessoas da cidade precisam ser valorizadas, precisam ser bem cuidadas. Isso me cativou, porque eu sempre, minha vida toda, né, minha área de humanas, eu sempre estive envolvida com as pessoas. Então, é dessa forma. Então, se é para cuidar das pessoas, são de todas as pessoas, são os funcionários, né? É a comunidade, são todas as pessoas, sem exceção de ninguém. Então, se é para a gente fazer esse trabalho, então eu preciso de ter, né, essa abertura de estar junto em todos os lugares e participar efetivamente do processo. Uma coisa que é importante, só para reforçar, como a Vilma falou, na eleição passada de 2020, nós tivemos também uma mulher que disputou comigo, que era a Paula. A Paula também não era do cenário político, ela é uma das minhas melhores amigas, ela que iniciou todo o processo de construção do nosso time junto comigo. Então foi uma pessoa da minha confiança que estava ali do lado. Ainda muita gente julgava a gente por ter perdido a eleição, por não ter escolhido uma vice com votos. E assim, quando eu venho para essa eleição, eu venho com os meus mesmos valores. Eu quero uma pessoa que de fato possa contribuir comigo. E quando a Vilma participa, as pessoas conseguem entender o quanto ela pode contribuir nesse processo. Não é uma questão de comparação entre duas pessoas, não. Cada uma tem os seus valores, mas hoje, quando a Vilma também senta aqui do lado que ela conversa, as pessoas conseguem perceber o quanto ela tem a contribuir para esse processo. E como eu falei, vai ser um desafio enorme no Rio Grande da Serra. Não adianta querer uma pessoa só cuidar de tudo. A gente vai ter que ter um time muito bom, porque sozinho vai ser impossível fazer com que a cidade possa crescer novamente. Entendeu? É evidente que nós estamos aqui há poucos dias pós
eleição. O senhor e a senhora têm atuado, trabalhado justamente para montar a equipe de transição. Já existe esse time? Terá alguma reunião de trabalho nos próximos dias? E quando de fato essa transição deve começar? Bom, no mesmo dia da vitória, né, a Penha, num gesto muito importante, ela entrou em contato comigo. Até foi uma surpresa positiva. Nós conversamos nesse mesmo dia e já estamos fazendo uma agenda para tratar dessa transição. Eu espero que ela possa acontecer da maneira mais tranquila e transparente possível, para que a gente possa, levantar as informações da prefeitura e compreender como é que está a saúde financeira do município para já elaborar um planejamento. Então, num primeiro momento, a gente vai aguardar a agenda da prefeita, até para que a gente possa construir esse time. A gente tem, claro, pessoas do nosso grupo que a gente já tem que irão cuidar desse processo, mas eu vou depender muito mais da agenda da prefeita e me autorizar dar continuidade nesse processo de transição do que a gente. Então agora é aguardar a resposta dela, que já está para as próximas semanas. Enquanto isso, a gente vai fazer o processo de diálogo com os vereadores da nossa base, construir já com os vereadores eleitos. Lembrando que boa parte desses vereadores eleitos, um já esteve comigo e o outro já foram vereadores comigo na gestão que eu passei. Então a gente tem um diálogo muito transparente ali dentro, passivo de uma parceria muito boa. Então a união das forças não acontece só aqui, mas também com a Câmara, até diante do cenário que passou. Já que você fala do legislativo, Akira, já tem pensado no líder do governo para que possa atuar ali nessa interlocução? Então, a gente ainda vai depender muito dessa próxima semana, né? Primeiro eu vou reunir todos os vereadores, para que a gente possa sentir deles quem tem esse desejo. Em nenhum momento eu vou utilizar da autoridade para colocar o nome. Eu quero que todos possam participar de maneira efetiva desse processo. Como a Vilma falou, quando ela senta, ela tem voz. Eu quero que eles também possam sentir esse mesmo processo com a gente. Então eu vou sentar, ouvir os vereadores, entender quem tem esse interesse em ser o líder, quem tem interesse em ser o presidente da Câmara, para que a gente possa fazer uma construção juntos. Até porque, como eu falei, eu quero ter na Câmara parceiros, né? Vereadores que possam fiscalizar, mas de maneira responsável, não incoerente, como aconteceu nesses últimos 4 anos da cidade. A gente tinha lá até o nosso adversário, que foi o Marcelo Akira, que era praticamente um vereador da bagunça, porque ele utilizava dos problemas da cidade para tentar sobressair nas situações. Então, foi um candidato completamente irresponsável nessa eleição. Então, a gente espera que os nossos candidatos, como eu falei, que passaram por um processo de compreensão da responsabilidade do cargo, possam fazer o papel com qualidade. A população precisa disso, não é uma questão só do cargo, entendeu? Dessa questão da fiscalização, Akira, Vilma, peço aqui a gentileza, os senhores pretendem abrir uma devassa na prefeitura e investigar os contratos, tendo em vista que lá em março ganhou o noticiário da questão do Kleber Avelino de Oliveira, que era o secretário de obras, o Marcos Costa, o Tico, que foi vereador reeleito pelos republicanos, envolvendo ali um suposto esquema de corrupção com o empreiteiro Abias Rodrigues de Assis. A senhora pretende atuar numa frente de fiscalizar isso, levar isso a cabo? Eu acredito que a população precisa saber a verdade disso tudo, sabe? Assim, não dá para a gente ficar com essa mancha simplesmente para trás e esquecer ela. A população tem dúvidas de todo o processo que aconteceu nesses 4 anos, porque foram muitos contratos valorizados durante esses 4 anos, né? Superfaturados, né? Corrigindo. Então, a gente tem que compreender o que houve na prefeitura. Cabe ao Ministério Público fazer essa fiscalização, mas, como eu disse, a gente está com as portas abertas para que eles possam, de fato, fiscalizar cada etapa, entendeu? Então, assim, não vou fazer caça às bruxas, mas o papel do Ministério Público tem na necessidade de estar lá dentro que ele possa fiscalizar, mas que a gente vai levar a verdade, principalmente desse caso do vereador Marcos Costa, a cidade vai ficar sabendo. Como será a relação com ele, Akira? Nenhuma, entendeu? Nenhuma, zero. Zero. Ok. Há, pelo menos, pretensão do novo governo de auditar outros contratos? Eu acho que cabe a nós saber, de fato, o que aconteceu nos últimos 4 anos da cidade. Né? Como eu falei, a gente já tem o Ministério Público exercendo esse papel dentro do município. Como eu disse, tudo que estiver ao nosso alcance para que a cidade tenha conhecimento do que passou nos últimos anos, a gente vai estar aberto. Que é como a gente vai querer trabalhar também, com muita transparência. Sim. Hoje, a cidade sente a ausência dessa transparência nas informações. Quando a gente escuta muita coisa, a gente não sabe o que de fato está acontecendo. Você escuta números absurdos para ações que não aconteceram. Então a gente tem que de fato entender. E como a gente quer trabalhar.
Então, desde já, da forma como a gente quer trabalhar, da forma como a gente vai agir. Então, que haja transparência, que o Ministério Público compreenda o papel que a gente sabe que ele tem, que é de fundamental importância para a cidade. Onde eles precisarem se colocar para compreender, a gente está aberto. É evidente que o Grande da Serra tem o menor orçamento de todas as cidades do Grande ABC, cerca de 180 milhões de reais. Qual o malabarismo, digamos assim, poderá ser feito para desenvolver a cidade? Bom, primeiro a gente tem que saber administrar a casa com esse orçamento, né? A gente sempre fala, né, Vilma, que não adianta querer fazer milagre, a gente tem que fazer o básico com qualidade. Com esse orçamento, a gente consegue ofertar uma saúde de qualidade para a população, consegue ofertar uma educação com qualidade, a segurança, a infraestrutura. Claro que para grandes obras a gente depende do quê? Do governo estadual e federal. Por isso que nesses últimos anos nós construímos essas portas que se abriram no governo do estado e no governo federal. Até nós conversamos, a ida do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é um gesto que o governo federal faz para a gente em abrir as portas para o Rio Grande da Serra. Então, diante das dificuldades que a gente já compreendia, a gente foi trabalhando essas portas com os deputados para ter esse acesso, né, para facilitar um pouco essa ausência do orçamento. Mas a gente compreende que a gente fazendo o básico com qualidade, enxergando onde existe, onde acontece aquela gotinha de água que vai caindo lá, a gente sabendo que a gente tem que fechar a torneira certinho, é como a nossa casa. Eu sempre falo que cuidar da cidade é como cuidar da nossa casa. A gente tem um orçamento, não adianta extrapolar. Não é pegar o cartão de crédito, sair passando e deixar a conta para depois. Não é trabalhar com o que tem. E, claro, trabalhar em cima de ações pensando no aumento dessa arrecadação. Hoje, para levar empresas para Rio Grande é muito difícil. É um sonho da população levar empresas para lá. Mas quando a gente olha o cenário do Grande ABC, você vê o ABC enfraquecendo, perdendo indústrias, né, passando por um processo de mudança que ainda falta a gente organizar. E como é que eu posso ter uma cidade atrativa onde tudo falta? Um empresário hoje olha para Rio Grande, você não consegue enxergar nada atrativo. A gente não tem segurança, a gente não tem infraestrutura, não tem mobilidade, não tem... Falta a gente ter uma mão de obra mais qualificada até para poder atender essas empresas. Então você vê, a gente é deficitário. Em contrapartida, eu tenho uma cidade que oferta hoje o que o mundo pede, que é o quê? A questão da sustentabilidade, a questão ambiental, nós temos água, nós temos qualidade no ar. São Paulo passou recentemente por um dos maiores, passou pelo dia, acho mais, o pior dia, como é que foi? O dia mais poluído do mundo, não foi? Índice, né, de poluição. Do mundo. Então, onde que nós temos qualidade? Dentro de Rio Grande da Serra. Então, se nós explorarmos essa questão, junto com o turismo, integrado entre Ribeirão Pires e Paranapiacaba, que já fazem as ações, hoje nós temos aproximadamente quase 10 mil pessoas que circulam entre as duas cidades. E eu estou bem no meio sem que a gente tenha ninguém ali, né, investindo no comércio local, gastando, deixando dinheiro. Então, se nós organizarmos a casa primeiro, ofertando a infraestrutura básica, né, como a gente falou, depois disso, começar a fazer, já em paralelo, fazendo um trabalho pensando na questão turística, eu consigo fortalecer o comércio, consigo gerar emprego, fazer com que a renda possa ficar dentro da cidade e também, com esse processo, melhorar a autoestima da população, que é algo muito complicado na cidade. As pessoas gostam de viver em Rio Grande, sabem que é uma cidade boa, mas não estão felizes com a forma como ela foi conduzida nos últimos anos. E aceitaram viver daquele jeito. Então a gente tem que subir a régua, então primeiro para quem é de casa, posterior para o turista, que é quem pode investir dentro do município. Para concluir aqui, gostaria que o senhor e a senhora comentassem quais serão as primeiras, ou melhor, qual será a primeira atitude assim que estiverem com a caneta na mão no dia 1º de janeiro? Bom, primeiro passo, eu acredito que é o que a gente vem colocando, né, Vilma, que é conversar com os funcionários públicos. Isso. Nós queremos dialogar com o funcionário público, porque quem é que cuida da cidade? Quem cuida, a gente tem que olhar por quem cuida também. Então, esse diálogo com o funcionário público ele vai ser fundamental nesse primeiro momento, até para entender quais são as expectativas, entender onde que está deficitário, entender como nós podemos melhorar a qualidade de vida do trabalhador para que ele possa ofertar um trabalho de qualidade. Então, nossa ideia é exatamente sentar com os funcionários e começar, através disso, um trabalho com eles para que eles também façam parte da gestão. O prefeito ele sempre entra pensando nos 100 dias para poder entregar a obra e aparecer na imprensa como já fazendo o serviço. Mas eu tenho que olhar a longo prazo. Assim como eu trabalhei 10 anos para ser prefeito, não posso olhar só para 100 dias, eu tenho que olhar para 4 anos. E a primeira etapa é cuidar de fato quem vai fazer esse trabalho comigo.
junto com a Vilma, junto com o secretariado, junto com os funcionários. E então, se a gente vai olhar para o funcionário público, analisar a caixa preta da prefeitura, que eu falei como é a saúde financeira, para que em cima disso a gente possa colocar os trabalhos que a gente vai executar em curto, médio e longo prazo. Não adianta eu fazer promessa para a população, porque não foi dessa forma como a gente fez a campanha. A gente sempre foi muito transparente com as ações. Em nenhum momento eu sentei e falei, não, nós vamos ter hospital, Não, vamos entender como é que está o orçamento, como é que vão ficar as dívidas. Porque nós vimos, né, através da imprensa, o quanto que a Penha fez de empréstimo para realizar obras que não aconteceram. Então, quanto que dessa dívida vai ficar? Quanto que vai impactar o orçamento? Então, janeiro chegou, a gente vai abrir esse paralelo com o funcionário público para dialogar. Num outro lado, a gente vem analisando a gestão financeira da saúde para montar o planejamento. Montamos e a gente vai ter, de fato, as ações que a gente vai executar na cidade. Que a gente sempre colocou para a população, que nós não fazemos promessa, mas estabelecemos um compromisso de dar o nosso melhor para resolver as demandas da cidade e construir uma cidade melhor. Quando a gente fala, como eu já disse aqui, sobre cuidar de pessoas, então a gente tem que pensar em primeiro com as pessoas que vão trabalhar conosco, porque elas precisam também ter o mesmo propósito. Assim como nós construímos lá atrás com os vereadores, com toda a nossa equipe, né? Como a Keira relatou sobre a questão da formação, a gente buscou sentido no trabalho, sabe? Que as pessoas tivessem o mesmo propósito, que a gente olhasse para a mesma direção, para a gente poder construir. E é assim também que nós precisamos fazer com os funcionários que estão lá dentro da prefeitura, e a partir daí a gente colocar em prática. Nosso plano de governo ele ficou bem consistente, né? Deu mais de 40 páginas, nós respeitamos tudo que a população trouxe para nós, nós discutimos bairro a bairro, várias áreas, com especialistas das áreas, né, discutimos, trouxemos as pessoas para trazer as propostas, mas depois discutimos com especialistas para dizer o que era possível e o que não era. Então, é algo assim, bem consistente e com a participação da população, com respeito pela população. Então, para a gente colocar isso em prática, a gente precisa que haja colaboração, que todos estejam juntos. Nós falamos durante o processo, né, que a comunidade ela teve voz e teve vez nesse processo, para a construção, né? E agora para a execução também nós queremos que a comunidade tenha voz e tenha vez também. Uma coisa só para complementar, isso é importante sim. Qual será a maior expectativa e demanda da população nesse primeiro momento? Sim. Quando a gente fala sobre essa questão da expectativa, é o quê? Atender uma necessidade que é a saúde emergencial. Hoje a população pede o nosso olhar sobre a saúde, então quando a gente fala das áreas, aí sim, a primeira ação é olhar como a gente organiza a área da saúde do município, tá? O Diário conversou neste momento com a Keira Auriani e Vilma Marcelino, prefeito e vice-prefeito eleitos no último domingo na cidade de Rio Grande da Serra. Agradeço a participação dos senhores neste bate-papo aqui com o Diário e boa sorte. Obrigado. Muito obrigada.